nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos deu. Obrigado pela chuva que cai. Obrigado pela vida da igreja. Quero louvar o Senhor pela vida do irmão Fagner, que tem sido um instrumento para colocar nesse culto online, com o talento que o Senhor lhe deu. Obrigado por aqueles irmãos, louvar por eles que vão sentirem-se encorajados para entrar e cultuar conosco. Queremos pedir a tua direção para a questão lá da obra e vamos conversar no domingo. Estou no meio dos conselheiros, da liderança. O Senhor traga sabedoria, dá-nos uma direção, porque não pode, Senhor, continuar como está, deteriorando com o tempo. Ajuda-nos, Senhor, pedimos por nossas vidas, por nossas famílias, nos proteja da situação tão delicada presente. Quero agradecer ao Senhor pela vida do Eribaldo, que oramos por ele, está já em casa, a reta final do tratamento. Também pelo Sérgio, a notícia que ele estava muito mal, mas houve uma melhora considerável nos últimos dias. O Senhor abençoe essas pessoas, conhecidas nossas, suas famílias. Pedimos por todos, Senhor, que estão internados. O Senhor esteja com cada um, com os familiares que vivem esse momento tão difícil, quando um parente é internado. Ó Senhor, que o Senhor dê sabedoria aos dirigentes para acabar com essa briga política e vida sendo ceifada. Ó Senhor, que a vacina esteja já sendo direcionada para o tratamento, a imunização da população pelo mundo afora. Seja conosco, Senhor, no culto desta noite, dando-nos luz pelo Teu Espírito, para que a Tua palavra faça diferença nos nossos corações. Mas, sobretudo, que o Senhor seja mais uma vez adorado e exaltado e glorificado entre nós. Perdão pelos pecados que temos cometido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler o Salmo 73. Boa noite, irmã Céia. Boa noite, irmã Tereza. Salmo 73. Um salmo esclarecedor com relação à questão da prosperidade, da doutrina da prosperidade. Asaf era um homem de Deus, dedicava sua vida na casa de Deus, seria a igreja, Era um dos membros do povo do Senhor, e ele tirou o seu olhar do Senhor, das coisas do Senhor, e olhou para fora. Mas, graças a Deus, Deus fez ver a Asaf que as coisas presentemente, aparentemente, podem, sim, o não crente está numa situação melhor que o crente, mas o fim, o desfecho da história é que importa. Então, vamos ler o Salmo 73, Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, lembrando aos irmãos que os salmos eram escritos sempre com uma finalidade, retratar a experiência de cada salmista. Então, ele diz assim: quanto a mim, dizia Asaf,
Quanto a mim, porém, quase me resvalar dos pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são esses os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Que Deus abençoe a palavra dele e fale ao nosso coração, mais ainda do que falou com a experiência daquele homem do passado. A questão, irmãos, é o desfecho da história. Quando as coisas, chegarem ao fim, onde estarão aqueles que não querem saber de Deus, não querem a presença de Deus, compromisso com Deus? E Asaf, ele chegou a essa conclusão. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, Tereza, tira um hino aí. Conduz-nos. Pode ser um hino bem conhecido.
366. Em nada ponho a minha fé. Senhor, seu nome Canta, irmã Ellen. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Minha alma canta, Senhor, ao Senhor. Seu nome adorarei. Bendiga todo meu ser, Senhor, seu nome adorarei. Seu nome adorarei. Seu nome adorarei. É quem tá me vendo todo descabelado assim. Pastor Fábio. Fala, pastor. O áudio dele tá... Eu quero ver o pastor. Eu peguei Ellen aqui ensaiando aqui nos fundos. Que bom, boa ideia. Libera o áudio seu quando for falar, tá, pastor? Porque eu fechei seu áudio. Tá bom, irmã Ellen. Boa noite. Depois do ensaio, então... Natan e... do outro. Jonathan. Natan e Jonathan. Vamos cantar mais uma, Ellen. Aproveitar que você está de folga hoje. Pastor João não te dá folga? Hoje te deu. Abra o áudio aí. Desejar de novo em mim, reinar em mim, com o seu poder, solidão, os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o que eu falar, refletir a beleza que há em ti, fez para mim tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Amém. Libera seu áudio, pastor. Libera seu áudio. Seu áudio está desligado.
Amém. Prepara mais um, irmã Ellen. Final da mensagem. Também, irmão, vamos ter um momento Vou de... falar no final da mensagem, tá bom. Oração. Como eu já orei, eu quero agradecer a Deus. Nós oramos, né, por dois conhecidos nossos. Um é Eribaldo, trabalha no 13º ofício. Me ajudou muito na questão do inventário lá dos pais de Vera. Toda a família, né? Ele foi muito, muito precioso. Levei mais de um ano para resolver as questões e ele foi uma peça importantíssima. Ontem falei com ele, está bem, já está em casa, está só esperando terminar o tratamento, mas já está fora de perigo. O outro é Sérgio, dono de uma boutique chamada Cipó, em Campos. Conhecido nosso também, da família. Ele também, a notícia que eu tive hoje do meu irmão, é que ele está se recuperando também. E pedir, né, por essa questão, né, essa briga política por causa de vacina, pelo amor de Deus, que Deus intervenha, né, e cale a boca desses políticos e traga vacina para o povo, né, para frear essa escalada de óbito. Pedir pela igreja, né, pedir pela obra lá, vamos ver, domingo vamos conversar, avançar nessa questão que está preocupando muito. Então, irmãos, aqui ao vivo, eu vou botar no grupo, mas a gente já faz uma convocação a toda a liderança, né? Diretoria, diácono, os departamentos infantil, EBD, todos que ocupam cargo de liderança na igreja, 5h30, 17h30, domingo. Cheguem nesse horário, nós já temos 1h30 para conversarmos. Então, são esses os meus pedidos. Alguém mais? Eu quero pedir pela igreja, que somos nós, pela nossa vida espiritual. Só isso. Amém, irmã, amém. Eu também vou... Irmã Tereza, irmã Céia, irmã Denise. Os irmãos estão ouvindo, não, né? Pode falar. Uhum. Eu também agradeço a Deus pela minha vida, né? Agradeço muito ao Senhor por ter voltado para casa esses dias em embarque aí, né? Nessa nova unidade lá que estou trabalhando. Louvo ao Senhor porque Ele tem nos guardado, livrado a minha vida, né? Os perigos são grandes, né? Nessa nova unidade que eu estou trabalhando, mexe com gás, vira e mexe tem vazamento de gás, né? A unidade não é segura, é muito velha, enferrujada. Essas unidades da Petrobras são todas assim, né? Terceirizados que trabalham para ele são rigorosos. A segurança é muito rigorosa, mas as unidades deles mesmos, irmão, são totalmente precárias. Então, louvado seja o Senhor, porque, né, mais uma vez, estou de volta aqui, né, para a igreja, para os irmãos, e eu louvo ao Senhor por isso. Eu faço também um pedido como a irmã Vera fez, né, no sentido que Ele não nos deixe desanimar, a igreja, a continuarmos juntos na caminhada, na fé em Cristo, como servos, filhos do Senhor, como embaixadores de Cristo, né? Na nossa localidade, na nossa nação, que essa pandemia não nos deixe desanimar, né? Por estarmos longe, por estarmos tendo somente um culto por semana, né? Presencial, é assim mesmo, os irmãos muitas vezes, né, não priorizam o Senhor, mas que o Senhor não nos deixe desanimar, que sejamos firmes, né, em seguir a Cristo. Esse é o meu pedido. Eu quero também pedir, né,
continuar pedindo pelas nossas vidas, que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, que não deixe ninguém enfraquecer, ninguém desistir, nem desanimar da fé. Com certeza o Senhor há de prover as coisas, porque a quem o Senhor chamou, né, com certeza não vai ter desejo nenhum de desistir. Nós vimos 53 pessoas no culto à noite, no último domingo, e a cada dia está crescendo. Os irmãos, às vezes, não entram na internet para fazer o ao vivo aqui com a gente, mas a gente sabe, o Senhor tem chamado a tantos para adorá-lo e servi-lo, e com certeza Ele há de dar os passos, que Deus possa ajudar aqueles que estão desanimados, não é? E possa trazê-los também, aqueles que não estão vindo. Deus abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Não sabia, irmã Tereza. Glórias a Deus. Que o culto domingo foi bom. Deu bastante gente, né? Também quero agradecer, irmão. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Eu peço a Deus pela vida do Zezinho, né, que não está bem de saúde. Peço a Deus amanhã pelo médico que eu vou levar, que Deus venha estar dando, né, sabedoria ao médico, ele venha passar um remédio que venha melhorar, né, mais ele. E eu coloco também nas mãos do Senhor, né, minha sobrinha, minha cunhada, né, que está passando por momentos difíceis de saúde, e que Deus esteja com elas, né, que elas não venham desistir, que elas venham crer que Deus pode com todas as coisas. E eu peço também a Deus pela localidade de Tocos, peço a Deus ali por aquela obra, que Deus sabe de todas as coisas, está nas mãos dele, está aos cuidados dele, aquela obra ali. Peço pela vida da igreja, pela vida de cada irmão. Continuo pedindo por aqueles irmãos que estão frios na fé, Deus é sabedor de todas as coisas, né? Ou que Deus esteja bem, mesmo eles estando frios, mas que Deus esteja abençoando a vida deles, que eles venham a ter um aquecimento espiritual. Peço pela minha família, os meus filhos, que Deus esteja abençoando cada um deles. E coloco nas mãos do Senhor também toda a juventude, que Deus venha estar abençoando cada mãe. E são tantos pedidos de oração que as mães têm feito pelos filhos, e que Deus esteja nesse momento lá tocando no coração daquelas mães, que elas possam crer no Senhor, não só crer, mas que elas venham também seguir ao Senhor, né? Para que elas tenham uma boa vitória com os filhos delas. Porque é muito sofrimento que tenho visto aí nas mães com os seus filhos. Então, esse é meu pedido. Amém. Denise vai fazer algum pedido? A irmã Seta até agora não conseguiu colocar o áudio. Eu estava falando com ela, tentando ajudá-la, mas ela não está conseguindo. Pastor, libera seu áudio, pastor, seu microfone. A irmã Sé está sem áudio, não? Tá sem. Ela não está tentando até agora, está na luta lá desde o início. E conseguiu agora. Ela conseguiu agora. A irmã Sé conseguiu agora, que eu vi aqui. Estou vendo o microfonezinho dela. Desde o início tentando, coitado. Conseguiu, graças a Deus. Fala aí, irmã Sé. Libera seu áudio, irmã. Clica no seu microfonezinho, irmã, para poder o seu microfone funcionar. Céia. Clica no microfone. Não sei se ela vai... Aí, pronto. Agora a gente ouve. Quer fazer um pedido, irmã Céia? Quer fazer
A irmã Céia quer fazer algum pedido de oração? Não está saindo. Céia, a gente não está te ouvindo. Não sei por quê. Você está com com algum fone de ouvido conectado? Vê se tá. Se tiver, não funciona não. Tá não? Seu áudio está liberado aqui, mas o seu áudio não está saindo aqui. Agora você desligou. Agora você desligou ele. Aí, agora você ligou. Mas mesmo assim não está saindo seu áudio aqui. Não sei se está com algum fone, microfone Bluetooth conectado. Se tiver, ele para, tá? Não sei se é isso. Não está saindo, não. Esse áudio não sai aqui, não. Pastor. Ora, irmã Tereza, então, se ela conseguir, ela fala depois. Isso. É para eu orar, pastor? Sim. Eterno Deus, nós te louvamos, Pai. Louvamos o grande poder, pelo teu amor para conosco, ó Deus. Queremos te exaltar, Senhor. Ó Pai, nós como Batista de Tocos, ó Senhor, juntos aqui estamos em nome de Jesus e queremos, ó Deus, prestar este culto ao Senhor. Queremos nesse instante, ó Deus, interceder, Pai, pelos pedidos, ó Deus, daquele irmão, Senhor, no hospital, da terceiro ofício, 12º, não me lembro, mas o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia e ajude, Deus, assim como o Sérgio da Cipó, é misericordioso e bondoso. Ó Pai, ainda haveremos de dar glórias ao nome, a recuperação destes, de tantos quantos irmãos, ó Pai, estão, ó Deus, internados em tantos lugares, Senhor. Nós, ó Deus, entregamos as vidas nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é nosso dono, é nosso Senhor, é o nosso Criador. Ó Pai, ajuda, sustenta, recupera para a tua honra e para a tua glória, Pai. Te pedimos, ó Deus, por todos os outros pedidos, ó Pai, pela igreja, por aqueles, ó Deus, que não estão conseguindo ter forças para caminhar, para louvar ao Senhor. Juntos, ó Deus, estão amedrontados. Pai, tenha misericórdia e ajuda, Senhor. Anima, restaura o teu povo, ó Pai. Anima, ó Deus. Aviva, Senhor. Aviva cada um de nós. Dê-nos coragem, dê-nos vigor, meu Pai. Dê-nos a alegria, Senhor, que somos teus filhos, meu Pai. Nos ajude nas nossas dificuldades. Te pedimos pelo Zezinho, Pai, ajude, Senhor, na sua saúde, a irmã Joelma e todos os nossos irmãos, ó Pai, que estão com dificuldade. Te pedimos, Senhor, pela mãe do Vinícius, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa recuperar, Deus, que ela venha reconhecer Jesus como seu Salvador, ó Deus. Esse é o nosso maior desejo, de ver, ó Deus, pessoas seguindo e servindo ao Senhor. Abençoa a juventude, ó Deus, deles, ó Deus, a alegria de servir ao Senhor. Deles, ó Pai, o encontro a cada dia contigo, com a tua palavra, desejo de ouvir a tua palavra e aprender cada vez mais. Entregamos tudo nas tuas mãos, entregamos este culto, Senhor, porque o Senhor é o único digno, Pai, de nosso louvor, de honra, de adoração, ó Deus. Nós esperamos todas as coisas no Senhor e entregamos tudo nas tuas mãos, porque só o Senhor é Deus. E ajude-nos, ó Pai, a reconhecer que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então, irmão, Daniel, capítulo 10. Vamos concluir o capítulo hoje, de 15 a 21.
Essa última visão dele foi às margens do rio Tigre. Nos versos de 5 a 9, o que ele viu, ouviu e reagiu. Nos versos 10 a 14, na semana passada, vimos o que o visitante Jesus disse a Daniel. Vamos ler, então, os versos de 15 a 21. E o tema nosso hoje é como Daniel foi capacitado a receber a visão. Que fez o Senhor para lhe dar forças, ânimo, para ele receber a visão. Versos 15 a 21. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigiu o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? 3 pessoas na cena: Miguel, Jesus e Daniel. Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: Sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado, contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, para a gente entender a cena, havia o arcanjo Miguel, Jesus e Daniel. Como, então, Daniel foi capacitado a receber a visão? É importante a gente entender, então, o que Jesus falou por último a ele no versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. No verso 12, irmãos, a gente, voltando a ele, a gente vê que houve uma palavra, uma exortação lá da parte do Senhor para que Daniel não temesse. Versículo 12, início dele. Então me disse: Não temas, Daniel. Mas a gente, irmãos, nós somos tão fragilizados, né? Temos ainda o pecado que nos assedia, ele age através do nosso corpo para nos levar a pecar, para tirar o ânimo, para colocar outras coisas, para roubar o tempo e aquilo que pertence ao Senhor, que nós temos também outros não temas na palavra. Não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Mas a gente às vezes esquece, às vezes a gente se deixa enfraquecer e nos esquecemos desse não temas. Eis que estou convosco todos os dias. É uma promessa de Jesus e a gente esquece disso.
Então, Daniel, ele foi, né, exortado a não temer, verso 12. Daniel não se recompõe, irmãos, de pronto. Ele caiu prostrado aos pés de Cristo, profundamente dominado por reverência e temor. Versículo 15. Ao falar ele comigo, como vimos, foi Jesus, versículo 14. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. Experiência bem semelhante viveu o apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele recebeu o livro do Apocalipse, a revelação do Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse 1, de 9 a 20. Jesus também estava ali com ele, ele viveu uma experiência bem parecida com a de Daniel. Apocalipse 1, de 9 em diante. Eu, João, vosso irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alvalã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de O áudio do pastor está muito baixo. Será que ele botou alguma coisa na frente? Desculpa. Não, Lê mais alto. tem que ler mais alto. Versículo 16, Apocalipse 1. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Melhorou? Aqui tá normal, irmã Tereza. Aqui tá normal. Sua internet tá caindo um pouquinho, Tereza. Talvez seja isso. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, João, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós começamos a estudar o livro do Apocalipse, vou abrir um parênteses aqui, e não avançamos muito. Mas aqui está um segredo, irmãos, para entender o livro do Apocalipse. Toda vez que aparece essas cenas, né, difíceis, de provações, para a igreja, né, sempre acompanhada do número 7, como aqui, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em cada cena daquela, a gente vê Jesus no meio da igreja. Podem reparar, todas as vezes, ao longo de todo o livro do Apocalipse, Jesus está sempre no meio da igreja. É por isso que a igreja vai chegar com toda a certeza. Voltando ao livro de Daniel, então, versículo 15, ele disse que dirigiu o olhar para a terra e calei. A impressão é que Daniel ficou assim meio aturdido, meio abismado. Essa era a realidade quanto a Daniel.
Então me calei. Ele emudeceu. Emudeceu. Mas é interessante, irmãos, que ele foi tocado. Versículo 16. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Era o anjo que estava ali, anjo Miguel. Ele tocou os lábios de Daniel. Agora, a cena é semelhante quando a cena que Isaías viveu quando o seu chamado para o ministério profético, ele, no templo, ele teve uma visão e ele teve uma experiência assim muito... um caso semelhante se deu com ele, né? Ao de Daniel. Vamos lá, Isaías 6, de 1 a 8. Isaías 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins, o irmão sabe que anjos têm uma hierarquia. Anjos, querubim, serafins. E serafins voavam, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do lumiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aquilo deixou Isaías como Daniel, assim meio aturdido. Mas prossegue e diz assim: então disse eu, Isaías 6:5, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então saiu um daqueles anjos e olha o que ele fez. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse então o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, ao tocar em Daniel, ele recupera a capacidade de falar e vai dar explicações. Parte B do versículo 16. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, o anjo: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Agora, ele que havia calado, né? Ele que havia emudecido, agora ele perde completamente as forças. Mas Daniel quer saber como aquele servo anjo pode falar com o Senhor Jesus, pois ele, Daniel, não conseguira. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. O anjo volta a tocar e Daniel e o fortalece. O fortalece. Meus irmãos, a irmã Teresa há pouco, pediu orações por aqueles que, passam por dificuldade, esfriamento. Todos nós passamos assim momentos, mas há uns que se deixam levar e acaba esfriando mesmo. E a gente pede por eles e tal, porque só a providência de Deus, irmão, só
possivelmente um anjo, que são espíritos ministradores da parte de Deus, vem, toca na gente, dá um toque, ou talvez um empurrão espiritual, para que o ânimo possa ser recobrado e voltar. Uma palavra, um cântico, alguma coisa Deus usa sempre para refazer o ânimo dos seus. Versículo 18, Daniel é fortalecido. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Agora, irmãos, no versículo 19, é Jesus quem fala a Daniel mais uma vez. E o que a gente vê? Uma voz amável, doce, e Daniel finalmente encontra forças. Jesus, ele usa a palavra, ele é a palavra. E o Espírito, né? Para que a gente seja restaurado nos momentos de frieza, de sequidão, e a gente encontra, então, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. É alívio. Mas tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. É muito importante, irmãos, aprender tudo acerca de Jesus. E Paulo recebeu, né, os mistérios, o mistério que estiver oculto era Jesus. E ele recebe tudo sobre Jesus. Quanta coisa preciosa, quanta profundidade, né? Ele se encarnou, sim, mas nunca deixou de ser Deus. E depois da ressurreição, foi-lhe dado todo o poder. Então, Jesus tocando, né? Quando a gente aprende tudo sobre Jesus, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Aí sim, vamos encontrar descanso. Versículo 19, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Na verdade, irmãos, o que acontece conosco, né, com os crentes, na caminhada de santificação, o que Deus está fazendo é que nós somos transformados dia após dia, para podermos ver o Senhor um dia, assim como Ele é. Vamos compartilhar na segunda de Paulo aos Coríntios 3, de 12 a 18. Segunda aos Coríntios 3, de 12 a 18. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na tramitação do que se desvanecia. Moisés, quando desceu o monte, o rosto dele brilhava em glória, mas aquilo ia se desvanecendo. Então, para que o povo não percebesse aquilo, ele colocava um véu. Versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. O que é isso? Todos aqueles que buscam o caminho da lei para a santificação, ou para a justificação e a santificação, achando que a lei
pode fazer isso, a lei nem justifica, nem santifica. Não é que nós devemos jogar nada da lei fora. A lei é santo, o mandamento santo, justo e bom. É que como caminho para a justificação e para a santificação é inútil por causa da fraqueza da nossa carne, por causa de nós. Então, esses que procuram, o que acontece? Eles colocaram um véu e não conseguem ver Jesus. É o que Paulo está dizendo, não lhes sendo revelado que em Cristo o véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a lei, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É um processo contínuo. Vai até o último dia da nossa vida aqui, ou se Jesus voltar antes. Meus irmãos, vamos prosseguir. Jesus, então, fala a Daniel com a sua voz amável, e Daniel é finalmente fortalecido. Que diz o Senhor para Daniel, para capacitá-lo a receber a visão? Versículos 20 e 21. E ele, Jesus, disse a Daniel: sabes, porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade, na palavra. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Meus irmãos, ele diz que há um conflito espiritual em andamento na Pérsia, e eu voltarei a ele. Na verdade, em nossas vidas, conhecendo o Novo Testamento, vamos ver isso quando chegar no capítulo 6 de Efésios, há um contínuo conflito espiritual. Satanás não arreda pé. Ele que não pode tirar a salvação dos crentes verdadeiros, dos eleitos. Ele faz tudo para desestabilizar, para levá-lo a cair em pecado, para perder a alegria, etc. e etc. Quando o conflito terminar, disse Jesus, haverá um outro. Este será com o príncipe da Grécia, Satanás. Satanás domina, irmãos. A Grécia era uma coisa horrorosa em termos de idolatria. Quando Paulo chegou em Atenas, tinha Deus para tudo. Tinha altar para tudo que é tipo de Deus, menos para o Deus verdadeiro. E ali Paulo pregou um grande sermão. Meu único aliado é Miguel, disse o Senhor. Versículo 20, parte A. Mas sabe, dizia ele a Daniel, porque eu estou aqui? Sabe por que vim até você, Daniel? A resposta, então, está no versículo 21. Eu vim para mostrar-lhe o que está escrito no plano de Deus. Ele usa a expressão Escritura da verdade. Quanto ao futuro, nós vamos ver isso, irmãos, com riqueza de detalhes, quando passarmos pelos capítulos 11 e 12. A Bíblia, irmãos, que temos hoje nas mãos, toda a revelação Antigo e Novo, as duas alianças, os dois testamentos, a Bíblia que temos hoje, na verdade,
é a revelação escrita de todos os propósitos de Deus, toda a sua vontade. O começo, o meio e o fim da história. Isso está revelado aqui, Daniel, lá no livro do Apocalipse, cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, etc., cartas a Timóteo. A Bíblia, a história pode ser perfeitamente conhecida por todo crente zeloso e interessado na palavra de Deus. Nós não estamos num túnel escuro. A Bíblia é a revelação. Jesus é luz. E nós podemos entender e descansar nas promessas do Senhor. Estou concluindo. Na semana que vem, não vamos entrar direto no capítulo 11, porque ainda vamos ver algumas lições, extrair algumas lições para nós, antes de entrarmos e mergulharmos no capítulo 11 e 12, onde está revelado toda a questão do futuro por vir. Se Deus assim, naturalmente, nos permitir, e que Ele seja exaltado, adorado e glorificado entre nós, porque Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus, mas é nosso Pai. Que Ele seja louvado. A irmã Ellen pode ainda nos conduzir em mais um? Mais um cântico? Céia, Denise, Laila. Cadê a irmã Ellen? Ó, Levi também. Tereza, tá ouvindo aí, Tereza? Acho que a irmã Tereza não tá ouvindo, não. Tá. Ouvi sim. Cadê a irmã Ela Ellen? já está vindo. Mais um cântico dele. Menos abençoar, irmã. Quando é que termina o empréstimo da irmã Ellen? A Igreja Batista de Toca emprestou a irmã Ellen, é muita casa. Quando é que termina o empréstimo? Vamos ver lá esse contrato. Dá uma olhada no contrato lá, Tereza. Estão ouvindo direitinho? Estão me ouvindo bem? Estamos. Você que não ouviu, acho. Aqui a mamãe está muito baixinho. É. Não estou conseguindo ouvir Eu estou dizendo, irmã Ellen, está ouvindo? nada que os irmãos estão falando. Está ouvindo? Irmã Ellen, está ouvindo? Mas vamos cantar. Se os irmãos estão me ouvindo ouvindo? bem, dá um joinha aí que eu não estou. Um joinha? Então tá bom. Irmã Joé, Faguinho, Vera, Pastor, quem mais? Céia, Laila, Levi, Denise. Ó, um prazer estar com os irmãos. Deus. Tá sem o áudio, ô Ellen. Você desligou o áudio aí. Aí, voltou. Aí, liguei o áudio. Teu sonho leva-me além, todas as alturas, te ouço a tua voz, fala a tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, do amor do Pai para nós.
caminho para Ele, onde eu possa me abrigar, somente pelo sangue. Que nos dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como filhos de Deus. Nada A internet na casa da irmã está muito ruim, pastor. Com certeza caiu o sinal dela. Ih, caiu a minha? Ai, ai, ai. nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, buscando amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Almas neve, se neste sangue lavar algo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavar-me, mais algo que a neve serei. Mais algo que a neve serei. Glória a Deus, porque nós não temos merecimento
tinha, mas eu ouvi. Tá Dia bom. 28. Sim, Tá, pastor. Se Deus assim nos permitir, vamos sim. Tá, obrigado pela participação hoje aí. Estava dizendo, a irmã Tereza, para ver o contrato aí, quando é que termina? A Gente, igreja não de tô Tóquio conseguindo emprestou ouvir vocês nada. a Goitacazes. Tem que ver quando termina o contrato. Fala de novo, pastor, por favor. Eu estou dizendo para você dar uma olhadinha no contrato aí, que a primeira igreja Batista de Tóquio emprestou a irmã Ela e o irmão Josias e as crianças lá para Goitacazes. Vê quando termina o contrato aí. Ou dependendo, Pastor. a gente paga o valor da Olha, rescisão. esse contrato está nas mãos do Senhor. Tá bom. Vamos orar então, irmãos. Um abraço, meus irmãos. Uma boa noite para a irmã, para o irmão Josias, para as crianças. Boa noite para a irmã Tereza, irmã Joelma, irmão Fagner, irmã Céia, irmão Levi, irmão Laila, irmã Laila e a irmã Denise. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, mesmo que à distância nós podemos compartilhar as grandezas, as bênçãos da palavra do Senhor, que foi nos dada esse legado tão precioso que é a tua palavra, mas que não percamos de vista que tudo, o objetivo maior é para louvor e glória da graça do Senhor. Oh Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse culto, que o Senhor tenha recebido como aroma suave os nossos cânticos, as orações, o estudo da palavra. Continue, Senhor, derramando bênçãos sobre a igreja do Senhor, não só em Tóquio, mas na face da terra. Ó Deus, obrigado mais uma vez pela chuva que cai. Obrigado, Senhor. Podemos falar com o Senhor e reiteramos cada um dos pedidos que o Senhor ouça dos céus e nos responda conforme a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto, nos dando sempre muita paz. O amor de Deus eterno por nós, a graça e a verdade trazidas por Jesus, e a comunhão e toda a consolação do Santo Espírito de Deus seja uma constante sobre nós, sobre a igreja, não só hoje, mas até o dia da eternidade, até o dia de Cristo, até o dia da glorificação. Amém, amém e amém. Uma boa noite para os irmãos. Amém. Boa noite, irmão. Deus abençoe.